Olá, amigos, irmãos que nos acompanham através desta rede social, da nossa página no Face, Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Como todos sabem, nós estamos fazendo esse trabalho aos domingos, levando até os nossos irmãos aquilo que nós fazemos todos os domingos e também às terças-feiras, que é a doutrina espírita através da presença do público em nossa casa. Em função da pandemia, nós estamos realizando então as nossas atividades de forma virtual para que os irmãos possam nos acompanhar e assim não perderem esse contato com a casa espírita, com a doutrina espírita, que é o objetivo maior. A doutrina está acima de nós, homens, da nossa casa até mesmo. Então, em função desse trabalho que é realizado dentro da casa espírita, não podendo ser agora de forma presencial, que estamos nos valendo destas ferramentas, onde você nos acompanha através do Face e depois fica disponível também esse trabalho na página da Sociedade Espírita Urubatã de Melo no YouTube. A todas as pessoas que quiserem posteriormente acessar, que não puderem fazer hoje desta forma ao vivo como estamos agora. Hoje é dia de São Francisco de Assis e nós então queremos fazer a oração de São Francisco de Assis, para que assim nós possamos nos conectar com Deus, com Jesus, levando a paz, levando o bem a todos os irmãos que nos acompanham. Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. E que assim seja. Então, que todos os irmãos que nos acompanham possam ter a paz de Deus, de Jesus, e que assim nós possamos levar, então, aquilo que nós preparamos para hoje aos nossos irmãos que nos acompanham. Falar sobre os benefícios da pandemia. Parece estranho, num momento como esses, a gente falar em benefícios. E aí os irmãos que nos acompanham vão estar perguntando, mas peraí, o que uma pandemia, um vírus, em que está nos trazendo tantos males, tem de benefícios? Aonde que você enxerga benefícios nisso tudo? São membros das famílias que estão se perdendo em função do vírus, a nossa economia fortemente afetada, o distanciamento entre as pessoas em que elas não conseguem normalmente se conectar, fazer as visitas, dar aquele abraço, fazer a reunião familiar, participar de eventos, enfim, estão nesse distanciamento de toda a ordem. As pessoas estão ficando mais deprimidas em função de terem que ficar mais em casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e aqueles que não conseguem normalmente sair de suas residências estão realmente confinadas, ainda permanecem confinadas. Então, aonde está o benefício desta pandemia? Mas, ao longo da nossa exposição, é que nós queremos mostrar aos irmãos que a pandemia pode sim nos trazer alguns benefícios dependendo do ângulo que cada um vê nesse momento esta situação. Não podemos, contudo, para que a gente veja algum benefício, vermos apenas com os olhos da matéria. Não podemos ter a visão apenas de mundo, deste mundo em que nós habitamos. É preciso ir um pouco mais além. É preciso ver com os olhos do nosso Pai Criador.
com os olhos de Deus, porque nada acontece por acaso. Nós o bem sabemos que tudo aquilo que vem, vem por algum motivo, vem por alguma razão, para que nós possamos assim, resignados e com a permissão do Pai, aceitarmos o que está posto. E neste momento estamos falando desta situação que é a pandemia. Como nada acontece por acaso, toda a causa é vinda de Deus, e se é vinda de Deus, é justa. Toda esta causa há de ser justa no momento em que nós sabemos que tem um Deus criador, um Deus justo, e que justamente não está com os seus olhos fechados nesse momento em que todos nós estamos apreensivos e poderemos dizer: mas onde está Deus nesse momento? Por que há a permissão para que tudo isso esteja acontecendo? É preciso então que nós paremos um instante e possamos refletir. Mas se Deus está vendo tudo isso, e é o que a gente muito ouve falar, por que é que Ele então não nos envia a cura, a solução de imediato para esta situação? É porque ainda não é chegada a hora, e é porque ainda Deus quer justamente nos experimentar, nos testar o nosso equilíbrio, a nossa resignação. E mais que isso, Deus quer nesse momento que nós façamos a mudança, por mais que seja através de uma situação tão dolorosa, de uma situação tão triste para muitos, em que a gente vê, como eu disse no início, vidas se perdendo. Mas Deus não castiga. Está errado aquele que pensa que tudo isso seria um castigo de Deus, pelas nossas muitas imperfeições, pelos desequilíbrios que temos em nós e que causamos também a todo o universo. Na verdade, Deus está nos trazendo um alerta, Ele está nos alertando, e muitas vezes vem de diversas formas este alerta, contrário, é bem verdade, à nossa vontade. Por exemplo, quando nós ficamos doentes, pode ser um alerta que Deus está nos trazendo através daquela patologia, através daquela doença, dos nossos excessos, seja na alimentação, uma vida mal regrada, abuso dos nossos vícios. Quando pedimos algo e não recebemos, ou não recebemos de imediato, será que não é um alerta de que nós não precisamos daquilo que nós estamos pedindo? Esta também é uma maneira de Deus se manifestar para todos nós. E mesmo quando recebemos aquele benefício de que lá atrás nós pedimos ao nosso Pai, assim mesmo o benefício muitas vezes vem de uma outra forma, não daquela que nós havíamos pedido, mas que tem o mesmo efeito e que nós achamos de que não fomos atendidos como nós queríamos, mas fomos sim, só que não da maneira que nós achávamos que deveria, mas Deus nos atendeu sim. Quando estamos desesperados, Deus nos assiste talvez da maneira que nós menos esperamos e às vezes nem percebemos, mas ali está de novo a prova de que Ele não nos abandonou, não nos deixou acéfalos, órfãos, como nós dizemos. Ou quando estamos na opulência, no prazer das coisas terrenas, Deus muitas vezes nos chama a atenção para que paremos e pensemos que tudo passa e que nos voltemos para as coisas mais simples, as coisas do coração. Porque é muito fácil, meus amigos, meus irmãos, nós estarmos nos momentos de prazer da vida e nós nos esquecermos desse Deus maravilhoso que foi Ele que nos concedeu, o conforto que nós temos em nossos lares, o trabalho que cada um tem no seu dia a dia, a família que Deus deu a você que nos assiste nesse momento, a família perfeita, uma família amorosa, uma família que é unida, mas que as provas mesmo assim irão chegar.
E aí, quando essas provas chegarem, não podemos dizer de que Deus não está a nos assistir, pois que Ele esteve naquele momento junto com você quando tudo estava indo bem. E nós nos esquecemos de agradecer por aqueles momentos. E seria até um preparativo de Deus para quando as provas chegassem. Então, nós, acostumados ao bem bom, digamos assim, quando vem um momento ruim, nós então acabamos nos revoltando, nos desesperando e não entendendo de que nós fazemos parte de um mundo de provas e de expiações. E que aquele momento lá atrás, que era da alegria, dos sorrisos, que foram muitos momentos bons, eles passaram, mas que este momento, esta situação desesperadora, essa situação triste, ela também vai passar. Então nós temos que entender de que por estarmos justamente neste mundo de provas e expiações, precisamos aceitar um momento bom, mas entender de que ele vai passar, e um momento ruim também, que faz parte do nosso progresso, da nossa evolução terrena. Uma historinha, inclusive, de um cidadão, para verem como Deus se manifesta de diversas formas e que a sua ajuda e o seu auxílio vem de maneiras diferentes e que nós muitas vezes não entendemos. Aquele cidadão, acho que é mais ou menos a história assim, que estava debaixo de uma tempestade, no meio de um rio, e que passaram diversas pessoas dizendo: sobe no barco, nós estamos aqui para te salvar. E ele dizia: não, eu vou esperar Deus, Deus vai vir ao meu encontro, Deus vai vir me salvar. Passou um, passou dois, passou três, e era ali que estava Deus dizendo: vem, meu irmão, vem, meu filho, eu estou aqui para te salvar. E ele não entendeu esse recado. E nós não entendemos o recado de Deus, que nos apresenta de diversas formas. Nas mínimas coisas está a presença do nosso Pai Criador. Jesus, que é quem foi designado por Deus para nos trazer todos os ensinamentos da vida, e aqui está ao nosso lado 24 horas, nos trazendo esses alertas para que nós possamos então mudar. Quem vê Deus apenas como castigo, quem vê Deus como aquele que pune, vai se surpreender quando entender o seu amor e a sua justiça. E quando age assim, porque ainda desconhece, não é? Porque ainda nós somos muito ignorantes. E a questão da ignorância, que a gente confunde muito, a ignorância na questão do desconhecimento. Nós desconhecemos a verdade das leis divinas e por isso ainda nos revoltamos e contrariamos muitas vezes a Deus, que quer nos mostrar um novo caminho, mas pela nossa mudança. Esse caminho vai vir, está vindo, mas pela nossa mudança, a mudança do nosso comportamento, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. O médico, para citar mais um exemplo, quando um medicamento não está sendo suficiente para curar aquela dor, aquela doença, o que ele faz? Ele usa medicamentos mais fortes. Ele aplica dosagens mais fortes para poder combater aquela patologia. Agora mesmo, com a Covid, os médicos cada vez mais vão usando medicamentos para combater a doença, que ainda não tem cura, mas usam lá antibióticos, vamos dizer assim, mais fortes para poder combater a doença. E Deus está usando, nesse momento, de um remédio bastante amargo. Um remédio que vai nos curar através da pandemia. Deus está nos alertando diante de tanta rebeldia nossa, de tantas coisas à revelia que nós fazemos e não estávamos nos dando conta. Aí você vai dizer, meu irmão, nesse momento: mas espera aí,
Por que é que Deus vai nos mandar um vírus, uma situação dessa tão grave, para que nós possamos nos alertar? Mas muitas vezes, aqui eu pego o exemplo do médico, se aquele remédio não está sendo suficiente, ele vai usar um mais forte. E Deus, percebendo como nós estávamos nos comportando, está usando este remédio mais forte, amargo, mas que vai curar muita gente. Muita gente, que eu digo todos nós estamos juntos. Porque se fosse para ser para uns e não para outros, não seria Deus. E vejam que ninguém está imune neste momento a esta pandemia, a esta doença. Então, percebendo o nosso distanciamento dos valores reais da vida, desta vida que é eterna, é que Deus está nos chamando a atenção da maneira mais dura possível neste momento, mas que nós vamos ter que aceitar e entender o porquê desta situação. Por nos querer todos perfeitos ao lado dele, é que Deus está permitindo isso, sim, meus irmãos. Mas repito o que eu disse lá no início, Deus não fechou os olhos e não esqueceu a nenhum de nós, mesmo estando agora todos numa situação bastante delicada ainda. Nem mesmo o mais cruel dos homens deixa de estar sob os olhares do nosso Pai, aguardando pela sua mudança. Porque a gente costuma muito julgar e condenar aquele que hoje, ainda nessa vida terrena, leva a sua vida de forma ilegal, que comete delitos graves, que todos nós um dia já cometemos, em vidas passadas, em vidas anteriores. Por isso que vai muito também do entendimento de que a vida não é única, não há unicidade das existências, mas várias existências para que nós possamos corrigir as nossas muitas imperfeições que ainda temos nessa e que vamos precisar, sabe-se lá, de quantas vidas ainda para que nós possamos realmente realizar o progresso que Deus quer, que Deus almeja em cada um de nós. É preciso que acordemos e percebamos a necessidade urgente da mudança em cada um de nós. Então, meus irmãos, que a pandemia não seja apenas para lamentarmos porque temos que usar máscaras todos os dias, porque não podemos mais fazer festas com os amigos, porque estamos com a nossa economia prejudicada, que não sirva apenas para lamentarmos a perda de muitos empregos, a perda de vidas, mas que, acima de tudo, ela seja para alertar e nos convidar para o novo. O novo. Falamos assim, quando a vida voltar ao normal. Não é o que todos ouvem dizer? Quando a vida voltar ao normal. Mas que esse normal seja de forma diferente, com mais amor, paciência, equilíbrio, perdão, empatia, auxílio para com o nosso irmão, de sorrisos verdadeiros, de fé verdadeira em Deus, em Jesus, e não apenas de palavras que saem dos nossos lábios. É esse novo que nós queremos. Então, justamente nesse momento que nós dizemos, o principal benefício que a pandemia vai nos trazer é a condição que nós temos da mudança, de nós nos percebermos, de nós mudarmos a maneira como nós estamos vivendo. E só para encerrar, lá no capítulo 11º do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, eu acho que enfatiza bem nesse momento o que é a lei do amor. Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. No item 2, fazei aos homens tudo o que queirais
que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E o item 3, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. E lá no item 9, nas instruções dos Espíritos, um texto que diz assim, um trecho do Evangelho: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, ao amor verdadeiro. Ele, a seu mau grado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, ou seja, de seus discursos, os discursos de João, o evangelista, ele limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. É pelo amor que nós vamos vencer todas as dificuldades. É pelo amor que nós vamos passar com amor por esta pandemia. Então, espero ter me feito entender de que o benefício ou os benefícios que a pandemia pode nos trazer é a mudança interior, a mudança em cada um de nós. Este é o maior benefício, tirando, é claro, aquilo que nós vemos com os olhos da matéria, que são as inúmeras dificuldades que estamos enfrentando, né, nesse momento, mas que se nós entendermos pelo outro lado, pelo lado do Espírito, iremos perceber de que tudo que está aí é pela nossa mudança, nossa transformação interior. Agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam, que Deus Jesus abençoe a todas as famílias, que tenhamos uma semana de paz, de luz e de bem, e que assim seja.